prática. Nós temos também uma dedicação de criança, mas eu queria trazer algo prático para a nossa vida, para o nosso dia a dia, para o nosso cotidiano. É como você ser... Obrigado, Alexandre, Deus abençoe. É como você ser um melhor cristão no seu dia a dia. Esse é o chamado de Deus. O chamado de Deus é para transformar velhos homens em novos homens. É para transformar velhas criaturas em novas criaturas. É para fazer com que a gente cresça, avance e melhore cada vez mais no nosso dia a dia, como homens e mulheres que servem a Deus. E eu acho que o apóstolo Paulo, ele tem muitos textos, ele tem muitas mensagens que podem nos ajudar a nos tornarmos pessoas melhores de acordo com a vontade de Deus, seguindo o propósito de Deus para a nossa vida. E eu lendo um texto, refletindo numa mensagem que eu gostaria de compartilhar com vocês, a gente acaba lendo alguns comentários bíblicos, o que comentaristas dizem aqui, dizem ali, o que algum fala aqui, fala ali, deste ou daquele outro livro da Bíblia, e às vezes algumas ideias brotam e algumas coisas intrigam ao mesmo tempo. Eu separei um texto aqui para ler com vocês, 2 Coríntios capítulo 3. Aqui no livro de 2 Coríntios, capítulo 3, você percebe que logo no capítulo 3, o apóstolo Paulo, ele está fazendo uma referência de nós, cristãos, como uma carta viva. Ele está fazendo uma referência de homens e mulheres que são o evangelho escrito para as pessoas que estão ao seu redor. E isso daqui é prático, é estilo de vida prática, é o modo prático do viver cristão. E então, ele dá aqui no finalzinho do capítulo 3 um texto que eu achei muito, muito interessante. E ele diz assim: E todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, nós somos transformados de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor o Espírito. Esse texto não é novidade para ninguém. Esse texto, ele não apresenta nada de novo para ninguém. Mas aqui tem uma coisa que é importante para mim, para minha vida pessoal. Aqui nós temos traduções diferentes, versões diferentes de Bíblia. A minha Bíblia diz exatamente como eu li. E todos nós com o rosto desvendado, contemplando como por espelho. Você na sua Bíblia tem uma palavra diferente de contemplando? Alguém tem uma palavra diferente de contemplando? 2 Coríntios capítulo 3, se você quiser abrir a sua Bíblia para acompanhar a leitura. Algumas Bíblias têm apontamentos diferentes. Olha, a Bíblia do irmão Joaci está dizendo refletindo. Algumas Bíblias dizem refletindo, algumas Bíblias dizem contemplando. Mas se a gente parar para pensar na palavra em si, contemplar é a mesma coisa que refletir? São palavras iguais? São sinônimos? Diferente, não é? Contemplar é uma coisa. Refletir é outra coisa. E quando uma Bíblia diz algo e a outra versão diz outra coisa, nós precisamos saber qual é a palavra correta para a gente poder aplicar na nossa vida. Porque nós temos aqui diferenças grandes de palavra. Quando eu pego aqui a Bíblia, e todos nós com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, nós somos transformados. Bacana, faz sentido. Quando nós pegamos a mesma Bíblia e lemos, e todos nós com o rosto desvendado, refletindo como por espelho a glória do Senhor, nós somos transformados. As duas fazem sentido, e as duas podem ser aplicadas na minha vida. Mas qual é a palavra correta? Refletir ou contemplar? Quando a gente se aperta, os mais curiosos, eles vão logo lá na Bíblia em grego para saber a palavrinha qual que é. Qual é a palavrinha lá? Já falei para vocês essa palavrinha? Katoptrizomenoi.
Não é fácil? Simples, não é, Lincoln? Katoptrizomenoi. O que significa essa palavra? Porque o grego nos ajuda a entender melhor a palavra de Deus, e aí eu fui lá. O que diz? É refletir ou contemplar? Aí eu fui lá no dicionário grego. Katoptrizomenoi significa contemplar. Mas também significa refletir. Ou seja, não me ajudou nada. Então, queridos, deleta essa palavra aí, a não ser que você queira dar um nome a algum filho. Você marca aí, katoptrizomenoi, vai chamar o meu menino. Mas se não, não vai usar para nada. E agora? O que é que eu faço para entender o que Paulo quer dizer para mim e para você? O que Paulo espera de mim e de você como cristãos, principalmente agora, vivendo no século 21, com uma mensagem como essa? Eu tenho então que entender que o que está fazendo a diferença, na verdade, não é a palavra, mas é a palavra que vem a seguir. É o tal do espelho. É o espelho que é a chave do negócio aqui nesse texto. Como por espelho é que vai fazer a diferença na minha compreensão e muito mais no meu estilo de vida. Porque Paulo está preocupado com o meu estilo de vida. Paulo está preocupado com o modo com que eu vivo a vida neste mundo, sendo um servo de Deus. E aí então, quando a gente pega para analisar o espelho, a gente começa a entender alguma coisa além. Pensa comigo. Pensa comigo. Quando eu tenho até aqui um espelho comigo aqui. Não é um dos mais bonitos, mas é um espelho que eu achei entre os brinquedos lá do meu filhote, eu peguei. Tenho aqui o espelho. Quando eu pego o espelho e começo a me olhar, e vejo que tem algo interessante do outro lado. Mas quando eu começo a olhar para o espelho, o que eu estou fazendo? O que eu estou fazendo? Eu estou fazendo o que com o espelho? Contemplando. Se esse texto que eu estou aqui lendo, e todos nós com o rosto desvendado, contemplando como por espelho, eu fico pensando, se eu estou contemplando em um espelho, eu estou olhando o quê? A mim mesmo. Mas olhar a mim mesmo nos dias de hoje não é um bom negócio. Por quê? Nós vivemos, não sei se você já percebeu isso, nós vivemos numa sociedade tremendamente narcisista. É aquela pessoa que ama a si mesmo acima de tudo, e tudo que não é ela e a beleza dela não serve e é feio. Nós estamos assim, numa neura contemplativa muito grande, e eu tive pensando comigo, né? Eu me lembrei da antiga máquina fotográfica. Não sei se vocês um dia já usaram aquela máquina que faz um clique e o filme rola lá dentro. Eu já usei. Aquilo você tinha que tirar o filme, mandar para uma loja revelar, e você pagava para revelar. Você pagava o filme e pagava a revelação. Eu cheguei a ter muitos rolos em casa porque eu não tinha dinheiro para revelar. Ficava lá, e eu não tinha condições de revelar, e o negócio ficava lá. Mas quando nós tirávamos foto só de coisas que eram importantes. Aí um cidadão inventou a tal da máquina digital. Com a máquina digital, a gente começou a tirar foto de tudo, você reparou? A máquina digital, a pessoa tirava o dedão do pé, o outro dedão do pé, tirava da parede, tirava do quadro, do travesseiro, e começou a fotografar tudo. Porque não pagava para revelar, agora tira foto de tudo. Tira foto do prato de comida, do cardápio, do copo de suco, tira foto de tudo, você vê as fotos por aí. Para facilitar a nossa vida narcisista, que a gente gosta de olhar um pouquinho para nós mesmos, inventaram o tal do telefone celular com câmera digital. Aí você continua tirando foto disso, do cachorro, do gato, da galinha, da sogra, e você tira foto, e você está ali vidrado no tirar foto. Mas logo na sequência vem o quê? O grande evento, fenômeno mundial chamado selfie. Por quê? Porque nós não contentamos em tirar foto de coisas, nós queremos tirar foto de nós mesmos. Afinal de contas, como dizia o antigo Caetano Veloso, que Narciso acha feio aquilo que não é espelho.
Eu preciso ver a mim. E eu tiro foto penteado, despenteado, levantando, dormindo, acordando, com sono, tomando banho no café da manhã. E selfie, 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 selfie. E eu estou me contemplando quase que 24 horas por dia, através do meu celular. A vida humana tem sido baseada na contemplação própria. Aí, se não bastasse ainda o fenômeno selfie, veio a mania de você tirar uma selfie fazendo selfie no espelho. Aí você vai no espelho e tira foto de você tirando foto. Quer algo mais narcisista que isso? Mais contemplativo, que você, além de tirar foto de você, você tira foto de você tirando foto de você. Para que você tenha 2 vezes você tirando foto. Você não aguenta mais tirar foto uma vez só. Você quer tirar foto 2 vezes. O único jeito, no espelho. Aí a gente vai nessa contemplação, pessoal. Mas isso daqui eu estou brincando, gente. Pode tirar foto à vontade, eu também tiro foto. Eu só estou fazendo uma reflexão, não é uma crítica ao celular nem à selfie. É bacana, é legal. Mas revela uma característica mundial de homens e mulheres que estão apenas contemplando a si mesmo, a sua vida, os seus interesses, os seus gostos pessoais, esquecendo muitas vezes o propósito pela qual Deus nos chamou. Deus nos chamou, e Paulo, ele dá aqui um propósito para mim e para você. Ele dá aqui um propósito para que nós, não gastemos muito tempo da nossa vida contemplando a nós mesmos. Mas que parte da nossa vida possa refletir a glória do Senhor. Quando eu olho para o texto, para mim, o que faz sentido é quando eu leio aqui, e todos nós, com o rosto desvendado, refletindo como por um espelho, como o espelho faz, refletir a glória do Senhor. O chamado de Deus para homens e mulheres de Cristo não é passar a vida contemplando, mas é passar a vida refletindo. O sentido muda totalmente, porque Cristo, ele tem um propósito para cada um de nós, que eu e você reflitamos muito mais do que contemplemos. E quando a gente pensa em refletir, eu deixei a dedicação para esse momento, porque eu queria chamar essa família especial aqui, e pensando nesse contexto, eu chamo aqui a Márcia, eu chamo aqui a Laís, eu chamo aqui o vovô que está ali também, eu chamo o Davi e chamo o Mateus, que é o neném que vai ser dedicado agora. O que é a dedicação de uma criança? A dedicação de uma criança é o desejo do pai e da mãe que esta criança seja dedicada, consagrada a Deus. Aí eu pergunto, para que consagrar uma criança a Deus se eu não sigo a Deus? É incoerente. Para que dedicar e consagrar uma criança a Deus se eu não sou o exemplo de Deus na vida de uma criança? Você percebe como é incoerente? É por isso que eu chamei a família toda aqui, porque na vida do Mateus, o que vale desde o nascimento dele é aquilo que ele vê na vida de quem? Na vida dos pais, na vida da vovó, na vida do vovô, na vida do tio, na vida da mãe, na vida do pai, na vida de todo mundo. Então, queridos, na vida de uma criança, nós somos o espelho de Deus para eles. Nós refletimos a Deus na vida deles. E antes de dedicar esse menino, irmã Márcia, Davi, Laís, qual que é o seu nome, querido? José Antônio. Vocês, na vida do Mateuzinho, vocês precisam ser espelho. Nós, como pais amorosos, nós temos a tendência de dar e cercar a criança com tudo o que há de melhor neste mundo, material, mas muito pouco espiritual. Nós ensinamos a criança a galgar os degraus do sucesso, a conquistar uma posição na melhor universidade, a ter o melhor emprego, mas às vezes nós não ensinamos a criança a conquistar o reino do céu. E onde ele aprende isso? Vendo a mamãe, vendo a vovó, vendo o papai, o titio, o vovô. Por isso nós precisamos ser espelhos. Mais do que contemplar a nós mesmos. E se tem uma coisa gostosa de fazer é olhar neném, não é? A gente não enjoa nunca, né?
A gente não enjoa nunca de ficar olhando o neném. Mas nós contemplamos ele. Mas enquanto nós contemplamos a criança, nós precisamos lembrar que nós precisamos refletir o caráter de Cristo. Para que o Mateus cresça, sabendo quem é o Deus dele. A Bíblia não diz, mas o ditado popular diz que um exemplo vale mais do que 1000 palavras. E é isso que conta na vida de uma criança como essa, o exemplo. Laís, você, ao dedicar essa criança, você precisa ter no coração a disposição de ser um exemplo cristão na vida dele. Você topa esse desafio? Porque senão se torna em vão essa dedicação. Você topa o desafio? Amém. Amém. Cadê a vovó que se escondeu aqui? Márcia. Você precisa ser o exemplo para ele. Você topa esse desafio? Topa? Davi, um tio, moleque, 2 moleque. Ele vai querer te imitar. Fazer tudo o que você fizer. Ele vai querer jogar o tanto de videogame que você joga. Fazer tudo aquilo que você faz. E se você seguir os caminhos de Deus, ele também vai querer seguir os caminhos de Deus, porque ele gosta de imitar as pessoas. José, topa esse desafio, ser um bom exemplo para esse menino? Melhor que tem? Maravilha. Louvado seja Deus. Nós vamos nos ajoelhar, nós vamos orar e dedicar o Mateuzinho a Deus, e depois nós vamos dar a sequência final da nossa meditação aqui. Você segura o microfone? Será que ele vai chorar? Obrigada. Escondido. Vamos. Acho que dá pra segurar aqui assim. Segura. Santo e eterno Deus, nós temos aqui em nossos braços, em nosso colo, uma pequena criança. O Senhor planejou de maneira perfeita a concepção desse menino, no ventre da mãe, a sua gestação e o seu nascimento. Agora, Pai, a família aqui, diante desta comunidade, se coloca, Pai, diante de Ti, para declarar que esta criança não só será dedicada a Ti nesta manhã, mas que ela será ensinada e educada em Teus caminhos, Senhor. Pais, avós, tios, neste momento, eles declaram que farão aquilo que é possível e muitas vezes o impossível para ser o reflexo de Deus na vida do Mateus, a ser o melhor exemplo, a educar, a ensinar, a dirigir esta criança em Teus caminhos, de acordo com a Tua palavra. Nós entregamos, Pai, o Mateus em suas mãos. Nós devolvemos a Ti em seus braços. E como ministro do Evangelho, Pai, nós dedicamos esta criança a Ti, pedindo que o Senhor venha cuidar, amparar, proteger e guardar. Mas, acima de tudo, dar sabedoria à mãe e ao pai, aos avós e tios, para que eles sejam exemplos do cristianismo na vida do Mateus. E que quando Cristo Jesus voltar, ele possa estar entre os salvos no céu. E assim a família unida para nunca mais se separar. Aceite em Teus braços de volta o pequeno Mateus, pois nós dedicamos e o consagramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos fazer o carimbinho do pé? Vamos. Então, a avó segura. Eu seguro ele. Carimbar.
meus pés é a tua palavra. Bem, parabéns, gente, que menino lindo. Dá mais um pouquinho. Queridos, Mateus, ele está agora dedicado e consagrado a Deus. Vamos fazer uma foto aqui junto, hein? Gente, Deus abençoe, viu? Deus abençoe. Obrigado, Alexandre, pelo apoio. Só para concluir, queridos, e encerrar esse momento, essa mensagem. O mundo, ele vive o individualismo crescente que domina a mente das pessoas. Se você olhar por aí, a religião está a gosto do povo. As pessoas acham que ser cristão é ser aquilo que eles acham que deve ser, e não aquilo que o Evangelho diz que devemos ser. O apóstolo Paulo, em seus dias, combatia muito o conceito individualista, relativista de uma vida com o Evangelho. Nós somos chamados para ter um propósito nessa vida. E o chamado de Deus para nós não é que nós passemos a contemplar as coisas deste mundo. A nossa vida não deve ser gasta na contemplação de casas, carros, dinheiros, bens e tantas coisas mais. Almejar aqui neste mundo não é pecado. Mas quando a maior parte do nosso tempo é a contemplação do eu, do meu bel prazer, do meu gosto, dos meus desejos, das minhas aspirações, eu pergunto para você, quando eu e você estamos cumprindo o chamado de Deus, que é refletir a glória de Deus na vida das pessoas ao nosso redor? Quando nós estamos refletindo o caráter de Deus no ambiente de trabalho? O chamado de Deus para você é que eu e você sejamos o quê? O espelho. Quando nós olhamos para o Antigo Testamento, eu encerro com esse texto aqui, lá em Êxodo, capítulo 33. Êxodo 33, nós vamos ler 4 versos apenas. E eu queria que você abrisse sua Bíblia lá. Êxodo, capítulo 33. Moisés, ele teve um encontro com Deus, e no capítulo 33, verso 17 em diante, Êxodo 33, 17, Moisés pede para ver a glória de Deus. O apóstolo Paulo diz que nós devemos refletir a glória de Deus. Moisés pede para ver a glória de Deus. Deus diz para Moisés que ele não tem condição, e homem algum tem condição de ver. Verso 18. Então ele disse, rogo-te que me mostres a tua glória, Moisés pediu. Respondeu o Senhor, verso 19, farei passar toda a minha bondade diante de ti, e te proclamarei o nome do Senhor. Moisés pede para ver a glória de Deus. Deus diz, não. Nenhum homem consegue ver a minha glória e continuar vivo. Vou mostrar para você somente a minha bondade. Somente a minha bondade vou mostrar para você. E tem mais, o texto continua dizendo, verso 20, acrescentou, não me poderá ver as faces, porque homem nenhum verá a minha face e viverá. Disse mais o Senhor, eis aqui um lugar junto a mim, e tu estarás sobre a penha. Eu te colocarei numa quina da rocha, eu te colocarei num vão da rocha. E aqui então, diz assim,
Quando passar a minha glória, eu te porei numa fenda da penha, com a mão eu cobrirei o teu rosto, até que tenha passado. Depois eu vou tirar a mão, tu me verás pelas minhas costas, mas a minha face não verá. Você consegue entender como Deus é tremendo, como Ele é poderoso, como Ele é glorioso, que homem nenhum é capaz de suportar a glória de Deus. Ele coloca Moisés numa fenda, ele esconde Moisés, ele coloca a mão sobre o rosto de Moisés para que Moisés não morresse, passa pela frente de Moisés e quando Deus está saindo do contexto do cenário, ele tira a mão e Moisés vê um pedacinho das costas, das vestes de Deus pelas costas. A história prossegue. Deus teve alguns diálogos com Moisés, deu a ele as tábuas dos 10 mandamentos, do testemunho. Capítulo 34 agora. Capítulo 34, verso 29 e 30. No capítulo 34, verso 29 e 30, Moisés, ele está descendo do Monte Sinai. Verso 29. Diz assim: Quando desceu Moisés do Monte Sinai, tendo nas mãos as 2 tábuas do testemunho, sim, quando desceu do monte, não sabia Moisés que a pele do seu rosto resplandecia, depois de haver Deus falado com ele. Olhando Araão e todos os filhos de Israel para Moisés, eis que resplandecia a pele do seu rosto, e temeram chegar-se a ele. O que eu estou querendo dizer com esse verso, querido? O chamado de Deus para você é que parte da sua vida você viva contemplando, mas contemplando a Deus. Porque quando você, como Moisés, entra na presença de Deus para contemplá-lo, quando você passa tempo com Deus, quando você vive uma experiência com Deus, quando você trava um diálogo diário com Deus, quando você ouve a voz de Deus a cada dia pela palavra, quando você entra no santuário de Deus pela oração, quando você vive uma experiência real com Deus, todos os dias da sua vida, você está contemplando a glória de Deus. Você é capaz de ouvir a voz de Deus através da palavra, como Moisés ouviu a voz de Deus, você pode ouvir a voz de Deus a cada dia. E não há ninguém que entre na presença de Deus que saia da mesma maneira que entrou. Deus precisa de homens e mulheres cristãos no século 21 que passem tempo com Deus, para que quando saia da presença de Deus, eles possam refletir a glória de Deus no trabalho, refletir a glória de Deus na faculdade, refletir a glória de Deus nas ruas, refletir a glória de Deus em todos os lugares que eles estão. Nós não sabemos mais quem é cristão e quem não é. Nós não conseguimos mais diferenciar quem é o homem de Deus, quem é a mulher de Deus. Nós olhamos e parecemos que somos todos de um mesmo rebanho, todos iguais. Sim, humanamente falando, somos todos iguais perante Deus. Mas Deus, Ele quer um povo na terra que passe tempo com Ele, contemplando a sua glória. E a outra parte do tempo, Ele caminhe refletindo a glória do Senhor. E Deus chamou você para você ser um espelho, querido. Deus não chamou você para ser mais um nesta grande manada humana de homens e mulheres que são iguais. Deus não chamou você para viver uma vida sem propósito. O propósito de Deus para você é que você reflita a glória dele. Quando inventaram um avião para que transportassem pessoas e coisas pelo ar. Quando inventaram o barco, era para transportar coisas e pessoas pela água. Quando inventaram o carro, é para que o carro transportasse coisas e pessoas pela terra. E quando inventaram o espelho? Vou fazer um teste. Vocês já viram isso na TV? Espelho, espelho meu. Existe alguém mais bonito do que eu? Existe? O espelho não respondeu. Embora eu ache que não. Nossa, irmã, você riu muito forte.
Isso significa que não é bem assim, né? Mas tudo bem, minha autoestima está alta. O espelho não me respondeu. Por quê? Não é função do espelho emitir opinião. O mundo não está preocupado com a tua opinião, querido. O mundo está preocupado com aquilo que Deus quer falar para a humanidade. E enquanto eu contemplar a mim mesmo, eu refletirei somente aquilo que há dentro de mim. Mas quando você passar a vida contemplando a Deus, em intimidade com Deus, ouvindo a voz de Deus, falando com Deus, você sairá da presença de Deus, refletindo a glória dele, e o mundo ao seu redor será transformado. Porque o espelho não foi inventado para emitir opinião. O espelho foi inventado somente para refletir. Nós já fomos criados para 2 propósitos. E aí nós entendemos o que Paulo quis dizer. Por que Paulo usa a mesma palavra com sentidos diferentes? Para que você entenda que nós, com o rosto desvendado, sendo realmente quem somos, não por aparência, porque o cristão não deve viver de aparência, sendo realmente como você é, quem você é, verdadeiro, contemplar a Deus, você é transformado. E com a contemplação de Deus, você passa a refletir a glória de Deus, e o mundo ao seu redor também é transformado. Esse é o propósito do chamado de Deus para você. Que você contemple a Deus, para poder refletir a Deus. Onde você trabalha, onde você faz caminhada, no supermercado, na escola e principalmente dentro de casa. Queridos, Deus te chama para você ser um espelho. Olhe mais para Deus e reflita mais sobre Deus. Porque o mundo ao seu redor, você vai perceber que ele vai se transformando aos poucos. E em breve, nós teremos uma grande nação transformada para a honra e glória de Deus. Mas precisa começar por você e por mim. Eu preciso ser um espelho. Preciso parar de contemplar a mim mesmo e contemplar a Deus. Porque quando eu contemplo a Deus, eu passo a refletir a glória de Deus. E o mundo ao meu redor vai ser transformado. Que Deus abençoe você em nome de Jesus. Que Deus nos ajude como comunidade, como igreja, como irmãos, a ser o espelho. Eu quero orar. É claro que muita gente vai se levantar neste momento, mas eu quero orar. Somente e principalmente por aqueles que desejariam, ao longo da sua vida daqui por diante, ser mais espelho para refletir do que ser mais espelho para se contemplar. Existe alguém que quer refletir mais do que contemplar a si mesmo? Eu quero orar por você. Eu também quero. Nós vamos orar agora. Santo e amado Deus, nós fazemos parte do teu povo na face da terra. Homens e mulheres que fomos chamados para a tua igreja. Fomos chamados, ó Deus, para o teu rebanho. E nós pedimos, Senhor, que a cada dia das nossas vidas, o Senhor nos dê vontade, disposição e sabedoria para gastar tempo, Pai, contemplando a tua glória, a tua bondade, o teu amor, a tua misericórdia, através da oração e do estudo da palavra. Que ao contemplarmos a ti, ó Deus, pelos evangelhos, pelos escritos proféticos, que a nossa vida seja transformada e a nossa vida seja o reflexo de Cristo Jesus na vida daqueles que estão ao nosso redor. Que a nossa comunidade cresça, Pai, pelo exemplo de homens e mulheres do Espaço Novo Tempo, que refletem o caráter de Cristo Jesus. Que as pessoas, Senhor, permita-nos essa graça, nos ajude a alcançar essa graça. Que as pessoas, ao olharem para nós, que não veja eu, mas que veja Cristo em mim. Abençoe o teu povo. Coloque tuas poderosas mãos sobre a vida do teu povo.
ajudando em suas dificuldades, ajudando, Pai, na caminhada cristã, nos desafios que eles têm neste mundo, para que eles possam, Pai, contemplar mais a Tua glória e o Teu amor, para refletir a Cristo Jesus na vida deste mundo mau, caído e em trevas. Que sejamos, Pai, o Teu reflexo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Que você tenha um sábado feliz na presença de Deus e que Deus te abençoe.